Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Denise Toledo e seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do que faz um governador. Como eu vinha explicando nos vídeos anteriores, se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui para vocês. Eu tô pesquisando para votar nessas eleições, né? Eleições presidenciais, então para votar para presidente, deputado, governador. E eu fui pesquisar um pouquinho o que um governador faz e resolvi trazer para vocês também. Só que eu confesso que vai ser um pouco difícil conseguir falar o que um governador faz, porque ele faz muita coisa, mas ao mesmo tempo ele tem um poder um pouco limitado, porque as coisas é como se ele funcionasse como um intermediador. Então vamos lá, vamos tentar explicar esse negócio aqui. Quando a gente vai votar, a gente vota para o presidente, né, para deputados federais, estaduais, para os senadores e para os governadores. E nas eleições municipais a gente vota para o prefeito e para os vereadores. No Brasil a gente tem mais de 5.000 municípios e cada município tem as suas demandas, né? Desde a fazer asfalto, a construir hospitais, construir mais escolas, construir áreas de lazer, ter redução da taxa de mortalidade infantil, enfim, tem muitas coisas de cada município. Imagina se todas essas demandas precisassem chegar no presidente para serem executadas. Te demoraria muito tempo e a gente provavelmente teria uma taxa de eficiência muito pequena, né? Porque é muita coisa para uma pessoa só fazer. Então, no sistema brasileiro de poder, né, a gente tem os governadores que suprem essas demandas, né? Eles funcionam como intermediador dessas demandas. Como assim? Cada estado tem o seu governador e essas demandas de cada município, elas vão chegar até o governador e geralmente não o presidente. As pautas, demandas que chegam ao presidente, elas são um pouco mais gerais, um pouco mais no sentido mesmo de país, e não de uma demanda mais específica, né? Então, o governador, ele tem o objetivo de, ao mesmo tempo, legislar para um estado, mas legislar para esses municípios. É até por isso que quando algum deputado estadual do seu município se candidata, ele costuma falar, vote em mim para que as pautas do nosso município consigam ser feitas mais rapidamente. Por quê? As pautas que chegam para o governador, geralmente elas chegam pelos deputados estaduais. Então, você ter um deputado estadual eleito que seja atuante no seu município, vai fazer com que as pautas do seu município cheguem mais rapidamente ao governador e consiga ser feita com mais velocidade. Mas, enfim, a gente está aqui falando que ele resolve as demandas, enfim, mas como que ele faz isso? No Brasil, como eu acabei de comentar, o governador ele tem ele tem um poder de atuação um pouco mais limitado. Por quê? A legislação nossa penal, por exemplo, ela é feita no âmbito federal. A forma como as escolas se dá o ensino, né? A BNCC, por exemplo, ela é feita no âmbito federal. Então, muita coisa que é legislada no Brasil já é legislada de um sentido de que todos os estados têm que acatar. Então, começando por aí, o poder de atuação tanto do governador quanto dos deputados estaduais fica um pouco mais limitado ali do que pode ser considerado crime, o que não pode, por exemplo, o que vai se ensinar na escola, os materiais didáticos que vão ser utilizados. Então, ainda há um poder de escolha, mas já é mais limitado, né? Porque vem de cima para baixo. Mas mesmo assim, o governador ele ainda tem autonomia para decidir algumas coisas. E eu anotei alguns pontos que eu acho que são importantes e que para você conseguir entender melhor um pouco da atuação dele, apesar de sempre lembrar desse paradoxo, né? Que ele é super importante, mas ao mesmo tempo ele funciona mais como intermediador. Então, eu anotei aqui, ó, uma das coisas que o governador é responsável, por exemplo, ele tem autonomia, é referente à segurança pública do Estado. Então, ele comanda duas polícias que a gente tem, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu vou dar um exemplo de uma atuação do governador, que foi no Rio de Janeiro, que o Eduardo Paz solicitou uma intervenção militar lá no Rio de Janeiro, por causa
que estava complicada a situação lá, né? E infelizmente ainda continua. Então ele é responsável e ele tem autonomia para comandar essas duas polícias e solicitar, por exemplo, uma intervenção, como foi no caso do Rio de Janeiro. Ele também é responsável pela infraestrutura, então os estados eles têm responsabilidade sobre as estradas, os portos, os aeroportos, os transportes intermunicipal e interestadual, que são as rodovias. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a atuação da Renovias. E a atuação da Renovias se dá graças a um acordo que o governo do estado de São Paulo fez com a empresa, né? Então, ele abriu uma solicitação lá, a Renovias ganhou e a gente tem a atuação da Renovias. A gente paga o imposto caro, mas a gente tem uma... E realmente é caro, pelo menos na maioria dos municípios. Mas a gente tem uma rodovia de qualidade, né? A gente consegue andar muito bem, tem essa questão da segurança, né, de sofrer algum acidente, e isso é graças à atuação do Estado, né, e não do presidente, por exemplo. Além disso, ele é responsável por definir o orçamento estadual. Ele tem um repasse, das verbas que chegam, né, de cima, assim como uma parcela do que é arrecadado estadualmente fica para o governador, e aí ele tem a responsabilidade de apresentar para a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, os documentos orçamentários. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer um vídeo só sobre esses documentos, explicando cada um. Eu vou só citar por cima aqui, tá? Que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, e as Leis Orçamentárias Anual, que é o LOA. Além disso, ele tem o objetivo de angariar investimentos, então ele pode fazer parcerias com bancos nacionais ou internacionais, por exemplo, o que é interessante, e ele também pode ir atrás do presidente, né, do governo federal, para tentar angariar mais recursos e mais verbas para caso vai fazer uma obra muito grande. Um exemplo é, sei lá, construção, montagens de metroviárias, fazer uma linha ferroviária que pegue vários municípios. Essas são obras muito grandes, né, que demandam uma verba muito maior. Então, nesse caso, ele tem a função de angariar esses investimentos e aí ele vai achar a melhor forma de fazer isso, seja fazendo parcerias com bancos, seja solicitando ao governo federal. Além disso, ele também é responsável pelo sistema prisional. A grande maioria, né, do sistema prisional é administrado pelo governo estadual, então ele é responsável tanto por regime fechado, semiaberto, quanto os abertos. E apesar de ter uma lei, assim, a atuação, questão de Código Penal, ela é menor porque a gente tem um Código Penal federal. Mas algumas coisas que os deputados estaduais e o governador conseguem. Então, além dele poder criar leis, ele também tem que aprovar as leis que são criadas pelos deputados estaduais. E só para finalizar, ele também é responsável tanto pela construção quanto pela manutenção e mantimento tanto de escolas quanto hospitais. Para vocês terem uma noção, 25% da receita angariada com imposto tem que ser destinada à educação, 25% e 12% para a saúde. Então, ele pode utilizar essa verba tanto para manter os hospitais, quanto para construir novos hospitais e novas escolas. Ele também tem a função de ajudar os municípios com as escolas municipais. E em relação à questão da saúde, ele também pode, além de construir hospitais, construir laboratórios, hemocentros, centros de pesquisas e atendimento de alta complexidade. Um exemplo que a gente tem no estado de São Paulo é o AME. Ele funciona como se fosse um SISU, só que ele é mais um atendimento de alta complexidade, que é quando ele faz atendimento específico, sabe? Por exemplo, meu namorado teve um probleminha com a tireoide, e aí ele passou no AME, porque ele não tinha condições de pagar um médico particular, então ele fez todo o tratamento pelo AME. E aí o AME faz parcerias PP, né? Principalmente com os hospitais públicos de alta qualidade. Então, isso é um resultado de uma política feita pelo governo do estado de São Paulo. Então, ele tem poder de atuação. Gente, eu espero de verdade ter conseguido ser clara, ser objetiva.
Porque ele faz muita coisa, mas o poder dele ao mesmo tempo é muito limitado, porque depende também do governo federal, depende do repasse de verbas. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixarem nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.